Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Será possível você começar a sua vida com um carrinho de pipoca? E mais do que isso, você conseguir contribuir com a educação e transformar todo o ambiente em volta do seu lugar, com estudo, com sonho. É essa história bonita que eu venho trazer para vocês com muita honra. E eu gosto muito de pipoqueiro, você sabe. Eu trouxe aqui o professor Samuel da Pipoca, que vai compartilhar essa história dele, que já foi para a rede, para a mídia nacional também, e agora vem prestigiar o nosso Café com Pipoca. Muito obrigado e prazer pela sua presença aqui conosco, Samuel. É um prazer muito grande, Tuxi, muito obrigado, viu? Eu não sou muito de falar assim, mas a gente vai lá, tá? A gente vai... a emoção é grande, sabe? Esses dias eu dado muitas entrevistas que eu acho que eu estou repetindo as mesmas palavras. Mas eu acho que isso é bom, né? Porque ajuda a inspirar muitas pessoas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, professor Samuel da Pipoca, você está aí no interior do Pará, correto? No município de Prainha, e hoje você já, professor, atende aí as comunidades. Mas antes disso, por muito tempo, você saiu do Paraná, foi aí pequenininho e trabalhou com muita coisa. Você já trabalhou com o que na vida? Eu comecei, pelo menos, deixa eu agradecer também ao público aí, né? Então, vão assistir a live aí, né? É um prazer muito grande aí para todo mundo, que se sirva de exemplo, né? No Paraná, eu nasci em Caraíma, no Paraná, né? Na cidade de Caraíma, no Paraná, é um município ali, não é tão grande. Lá eu trabalhei até em madeireira, junto com meu pai, carregando aqueles pó de serra, né? Mas eu trabalhei também em engraxate lá, e as coisas estavam difíceis também, eu chegava, meu pai não gostava, mas eu ia no lixão, às vezes ele ia me buscar lá, e a coisa era feia quando chegava em casa, eu não gostava, mas eu ia, que a necessidade era grande. E eu trabalhei vendedor de picolé na rua, e eu vendi várias coisas, sempre fui assim, vendedor ambulante, né? Assim, para trabalhar na rua, assim, sabe? Fui vendedor ambulante e trabalhei também no garimpo. Quando eu vim para o Pará com meu pai, eu comecei, eu vim aos 12 anos de idade, com uns 14 anos de idade, meu pai já não dominava mais eu. Aí eu caí nos garimpos e fui trabalhar, na verdade eu lavava avião, carregava, fazia mandado, sempre eu era esse curumizão assim, que era mandado pelas pessoas fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo gostava de mim no garimpo. E aquela vida eu passei a faixa de uns 10 anos no garimpo. Não cheguei a ganhar muito ouro, né? Mas eu trabalhei um bocado no garimpo. Depois eu fui, também eu trabalhei de cozinheiro, né? Para quem não sabe, eu sou um cozinheiro de carteira, né? Eu trabalhei numa empresa madeireira e eu era o chefe da cozinha lá. Que legal. Né? E trabalhei na lavouras também de plantação. Aqui no Pará a gente planta açaí, mandioca, que chama macaxeira, né? Trabalhei com lavouras, né? Cortador de pique no mato, e tem imensidade, até pescador eu fui, aprendi a fazer bolhadeira, aprendi a pescar, e eu fui. Vai na vida. Quanta coisa nessas suas 5 décadas muito bem vividas. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava conversando antes é que, assim, apesar de você, né, ter deixado no Paraná até os seus certificados de estudo, e por isso que você começou a ter que estudar de novo, né? Mas você sempre levava gibi, você ia para o mato, ia para o trabalho. O que sempre te acompanhava, professor? Eu sempre fui apaixonado assim, por a leitura do... até hoje eu tenho o Tio Patinha, Gibis, o Zé Carioca, gostava de ler aqueles globinhos na cabeça deles ali, e aquilo foi fundamental na minha leitura. Eu gostava, eu parece que eu estava vendo a palavra ali. Você se alfabetizou lendo os gibis e esses livros de bolso, é isso? Só um momento aí, deixa eu conectar o cabo da bateria aqui rapidinho. Tá ok.
Ah, Joinha. Então, praticamente, professor, você acabou se alfabetizando com os gibis e com os livros de bolso. 12 livros, eu gostava do Texas. Ixi, aquele, até hoje eu ainda vejo bem aquilo lá, e aquilo lá eu entrava na história ali, eu queria ser um personagem daquele, o Fred Barney, então, quando eu assisti, eu via no gibi, né, dele lá, eu era apaixonado, eu fazia aqueles carros, quando eu era criança ali, molecão ali, eu fazia aqueles carros do Fred Barney de pau, e andava, entrava dentro e andava. Então, aquilo ali, eu tinha uma paixão por aquilo. Quando eu fui para o garimpo, o ônibus que eu fui, ele virou na estrada. Ele deu uma capotada assim, umas três, foi parar num abismo. E morreu 7 pessoas, e eu fui um dos sobreviventes desse ônibus. E bem do lado do ônibus caiu uma Bíblia, que ela era português e inglês, do lado do ônibus, uma Bíblia. E estava escrito Bible nela, né? Era palavra em inglês. E aí eu peguei aquilo lá, junto com as minhas coisas, e todo mundo juntando a bagulhada dos outros quando levaram, e eu só fiz bater isso aqui na mão, só cortou isso. Eu ajudei a tirar a gente de dentro. E aí eu fui, já ouvi lá fora, quando eles foram puxar o ônibus, sei que deram um jeito lá, sei que eu via lá a Bíblia bem pertinho de mim, eu peguei ela na mão e levei. Aí eu comecei a ler, eu tinha parte em inglês e tinha português do outro lado. E aí eu ficava traduzindo ali, fazendo aquilo ali. Aí daquilo ali eu imaginava que um dia eu ia fazer o curso de inglês. E eu lembro até hoje disso aí. Passou mais de 20 anos. Que maravilha. E de um lado, essa sua criatividade de fazer o seu próprio brinquedo, seu carrinho do Fred Flintstone, né? Foi assim que você começou a ter ideia de fazer o seu primeiro carrinho de pipoca a partir de um fogão usado, velho, botou umas rodas? Como que foi isso aí? Lá já na região de Prainha, quando eu casei com a minha mulher, era pescadora, era da canoa mesmo. Minha mulher era já aquele chapéuzão e eu lá com medo danado na canoa, daquele Amazônia grande, e pescar com ela. Minha velha, vou inventar outro ramo, porque esse ramo da pesca para mim não vai dar, não. E ela era parteira também na época, eu tinha que andar com ela, alguma pessoa vinha chamar ela para pegar neném assim, ela ia, né? Naquele tempo a gente fala pegar neném, assistir neném. Ela ia, eu tinha que remar para ela, tinha que ir junto com ela, e dava um medo danado. Eu falei, esse ramo da água não é para mim, aquela marizinha enorme, uma canoinha desse tamanhozinho, pequenininha, a marizinha jogando, eu vou morrer afogado, não sei, eu nadar muito pouco. Aí eu tive a ideia, apareceu um fogão velho lá. Primeiro eu achei um no lixo, aí eu fui tentar fazer, ele estava muito velho, não prestou. Aí tinha um homem lá que tinha um jogado lá, eu negociei com ele, eu adaptei ele, eu coloquei assim, ele deitado, né? Coloquei 4 rodas. O meu primeiro carrinho de pipoca, ele não tinha câmara de ar, só tinha 2 jantes sem pneu, que a dificuldade me deu de comprar. Sei que eu coloquei o bichinho fazendo barulhão na rua, mas ele ia só nas rodas de ferro mesmo, do Janssen. Entendi, imagino. Eu peguei 2 mãos nele e a pipoca ficava dentro dele assim, ó. Só que eu tive a ideia de escrever pipoca, aquela letra sorridente, assim, um rapaz fez para mim, né? Não foi nem eu que fiz, que eu não sabia escrever direito, só que ele foi e fez para mim pipoca lá, e eu vendia, era muito. Vendia, aí deu de eu criar os filhos da minha mulher. Ainda cheguei a fazer uma casinha com esse carrinho vendendo, uma casinha coberta de palha, madeira, mas eu fiz. Né? E o mais legal dessa sua história é que quando você, né, por não conseguir, né, por você precisava, você queria ter um emprego fixo também, né, e como precisava fazer o concurso para se manter nele, você começa a estudar. E usa o carrinho de pipoca é importante porque isso te permitia ter tempo para estudar. Você trabalhava no período e estudava de manhã, porque se fosse madeireiro, outra coisa, trabalhar com outra coisa, não dava para estudar. Então, assim, a pipoca te ajudou muito. Foi isso mesmo? Foi verdade. Nessas alturas aí, o carrinho já estava moderno. Já tinha vidraça, né? Eu já tinha fogareiro. Tinha fogareiro, já tinha lampião dentro dele que eu assistia nas novelas, que os pipoqueiros ali, até a roupa eu tinha, tudo já tinha. Então as coisas já modernizou.
quando eu entrei para estudar, que era para conseguir lá a avaliação, a prova lá, o documento, só o documento eu queria para ser vigia, eu não queria ser professor, nada disso. Eu ia ser vigia. E nessas alturas que eu tomei gosto pela leitura, eu não queria mais parar, escrever, eu comecei a associar uma coisa com a outra e tudo dava certo ali. Sei que eu precisava de vender pipoca, porque se eu fosse trabalhar empregado, né, eu não tinha condições de estudar, porque tem as horas de você acordar para fazer aula online, por causa devido à internet, que agora está melhor, mas ela já teve muito ruim. Na minha época, que só era meia-noite até 2 horas, senão ela caía de dia que não prestava. Só era uma torre para quase 5.000 pessoas. E não dá, não tem condição. Uhum. Agora não, tem uma torre em cada canto. Melhorou muito. E aí eu tive que vender a pipoca. Ela foi fundamental na minha vida. Não tem como eu abandonar nunca minha pipoca, meu ramo de pipoca. Amanhã mesmo eu já estou na praça vendendo. Maravilha, né? E aí começa, você está fazendo no seu curso, enquanto você estudava, você se tornou uma inspiração também entre os alunos, os professores te apoiavam, você revolucionou aí a escola, a faculdade. Como que foi essa sua experiência? Todo mundo, né? Essa nova forma, talvez pela sua idade, a sua vontade de fazer acontecer, como que é isso? No interior é assim, as pessoas começam a estudar o EJA, estudo, educação de jovens e adultos, eles entram, eles terminam, eles não concluem o ensino médio, nem o fundamental completo ali, aí trabalham de dia na lavoura, trabalham também, aí de noite eles estudam na escola, sabe? Então, o que acontece? Com 16 anos, com 14 anos, 16 anos, 15 anos, o aluno já está estudando à noite, já abandona o estudo presencial e vai estudar o estudo à noite, porque precisa trabalhar com o pai de dia. Né? Então, eu era um tiozão dessa galera. Aí eu lembro que tinha umas 3 pessoas, talvez, no meio de 40 alunos, talvez, que tinha da mesma idade. Da galerinha que é nova, né? A galerinha nova lá, eu tinha aquele respeito por mim, me chamava tio, e todo mundo queria sentar do meu lado ali, porque eu ensinava outro. Mas é importante, porque eu não tinha essa sabedoria toda, mas eu criei rápido aquela inteligência ali, eu lia texto e comecei a aprender logo a ler de verdade, escrever de verdade. E aí eu me tornei presidente da turma por esse tempo todinho que eu estive na escola fundamental e no médio, eu fui presidente da turma. E eles gostavam de mim, foi isso que fez a diferença, né? Aí me animou assim, a amizade, associou as amizades com o jeito de ser, e os professores me orientavam e gostavam de mim. Tinha professora que já deixava eu na sala de aula e saía, né? E aí aquilo ali tudo me deu uma força grande. Né? E eu disse, rapaz, eu levo o jeito mesmo, ó, pois eu vou ser professor. Foi da onde que um professor de inglês falou assim para mim, Samuel, aqui está carente de inglês, eu vou embora. Ele foi mesmo embora. Esse cara, eu estou procurando ele até hoje, não encontrei ele ainda. Qual que é o nome dele? É Gleidson, professor Gleidson. Ele trabalha na UFOPA, ele trabalhava na UFOPA lá em Santarém, só que ele é um homem que ele nunca gostou de estar em redes sociais, assim, estar se mostrando. Ele veio da banda do Espírito Santo, dessas bandas, se tornou professor para cá. Ele não gosta, né? Então, eu acho que ele deve ter me visto, assim, mas ele nunca procurou, né? Não sei se ele já me viu nas redes sociais. E eu tenho que encontrar ele para agradecer, esse camarada aí. E aí ele me falou, estuda, foi até ele que apontou essa universidade lá, que é a Uniub, que ele apontou para mim, eu fui, entrei lá e me inscrevi no curso de letras. E a dificuldade foi grande, que quando eu lá no fundamental, eu ainda conseguia estudar e trabalhar em alguma coisa ali, e não aperreava, porque não é faculdade. Na faculdade, não, eu tinha que aprender e tinha que pagar. Eu fiz o Enem, eu tirei 8,9 numa redação, né? Eu fiz 3 redações. Todo tempo, quando eu entrei no ensino médio, eu fazia por experiência. Até agora, de vez em quando, eu estou fazendo. Eu tirei 8,9, só que eu não tinha condição de morar na cidade e fazer uma faculdade da UFOPA, que chama do governo federal.
Porque, assim, eu ganhei a faculdade de graça lá, mas eu não conseguia pagar o aluguel, que era muito caro na cidade. Na época, chegava até a 480 o aluguel. Com a luz, ia chegar, a luz e a água ia chegar a quase R$ 700. Sim. Eu ia pagar, eu ia estudar numa escola boa, numa universidade federal, e eu não tinha condição de pagar o aluguel. Aí, haja bananinha, eu ainda tentei, eu fui para a rua lá, tentei vender na praça, na cidade, na orla, naqueles grandes jardins, festejos grandes, mas não dava, ia comida na cidade. Aqui a minha mulher, Sim, sim. ela pega um peixe para mim comer. Né? Uhum. E aqui a gente cria uma galinha caipira no terreiro, na cidade não tem terreiro. Porque os apartamentos não pode criar nada, né? Tinha um galo cantando agora há pouco aí. No fim da minha casa, que hoje não, ontem nós almoçamos uma galinha, toda hora que quer vai lá e come uma. Tá E aí certo. lá não tinha, eu tive que correr para o interior. Aí tinha internet, falei, então é lá mesmo. Aí eu descobri o estudo à distância, falei, tá. E eu falei, mas como é? Aí o pessoal falaram, mas você vai aprender. Não, o FOP é melhor, que tu aprende melhor, porque lá é presencial. Eu falei, que nada. Eu acho que o aprendizado à distância. Hoje eu falo que o aprendizado à distância é melhor para você aprender, sabe por quê? Por Porque quê? lá na UFOP, o professor só te ensina uma vez, se tu aprendeu bem, senão ele vai para a casa dele, cruza os braços. E online, as videoaulas que as universidades oferecem, eu baixo elas e levo ela no bolso quando eu quiser. Eu tenho videoaula do primeiro dia de aula, então eu tenho esse professor comigo o resto da vida. Eu só não aprendo se eu não quiser o que ele está falando, porque eu posso repetir 1 milhão de vezes o que ele fala. Então, tem uma vantagem. E hoje eu já tenho desafiado professores, dá um foco aí. Vamos ver. Eles falam para ele assim, bora partir para cima, bora ver. Eu não estou desafiando assim, de quem sabe mais. Só estou dizendo para ele que os estudos à distância e presencial tá igual. Ele também tem, né? Mas acho que tem uma coisa muito importante que faz a diferença, tanto para quem faz o presencial quanto a distância, que é uma coisa que você falou de maneira simples e muito profunda. Passar, como que é? Passar todo mundo passa em qualquer lugar hoje. Aprender Todo é mundo passa. diferente. E aí, como que é essa diferença? É igualmente assim, hoje em dia, hoje eu vejo aqui acontecer, todo mundo tem uma carteira de motorista, mas nem todo mundo sabe dirigir. É fácil conseguir. E eu não quero isso. Eu poderia ter conseguido o meu certificado com 2 anos. Poderia. Mas eu não sabia o que era uma semântica, eu não sabia estilística, eu não sabia figura de linguagem, não sabia sintática, morfologia, não sabia nada. Eu poderia ter feito isso. Mas eu falei, não, eu quero é aprender. E aí assim, tanto faz a distância como presencial, vai da vontade da pessoa querer crescer, querer aprender, querer ser o melhor. Você tem que chegar, todo tempo você tem que tentar chegar na frente ali para ver se você empata com os outros. Lá no meu Facebook, sempre eu falo assim, olha, pessoal, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero ser mais um. Entendeu? Quero ser mais um igual a todos aí que estão na mídia, aí, que são os mestres da educação, da língua, né? E esse movimento seu, né, começou a inspirar outras pessoas da sua comunidade, da sua região, agora, a também estudar e a quererem se formar, porque está com essa, né? Você falou que tem uma escassez, né, grande de profissionais da área de letras e tudo mais, e tudo isso começou com aquela Bíblia que você pegou depois de ter sobrevivido, mas e agora? Isso mudou mesmo, então? Olha, mudou muito. Aí, a vez quando eu saio com o carrinho aí, até tem um rapazinho que ele saiu naquela filmagem aí da Record, aí ele disse o seguinte para mim, professor, eu já estou no terceiro mês de faculdade. Ele se inscreveu, aqui na minha comunidade criaram um polo, agora depois disso criaram um polo para cá, um polo não é a da minha, né? De outra faculdade aí. Aí ele foi lá, se inscreveu e trabalha na oficina de moto do pai dele. Aquele moleque ali, eu tenho um carinho enorme por ele. Ele gostava das coisas erradas, queimava, a gente fala queimava o negócio, aquela coisa toda. Hoje o moleque está completamente, ele já vem aqui para casa
fazer aula comigo, perguntar as coisas comigo, e ele está mudado, transformado mesmo. Que bacana. Várias pessoas que... Teve uma mãe aí do Maranhão que ela ligou para mim aqui com o meu número do WhatsApp, chorando. Ela disse que agora ela tinha nascido de novo, agora ela tinha criado coragem para viver, porque ela pagou o estudo do filho dela, né? Pagava tudinho, se virava para pagar. E pensando que ele estava estudando, ele estava no mundo das drogas, aí a polícia pegou ele e pegou 60 anos de prisão. Nossa Senhora. Aí conseguiram reduzir agora para 29. Aí ele me disse o seguinte, eu falei para ela assim, olha, senhora, eu agradeço muito a senhora e eu quero fazer parte dessa sua vida, assim. Eu tenho a senhora como até uma pessoa mais idosa do que eu, mas acredite no que eu estou falando para a senhora. Se o seu filho tiver boa vontade, lá dentro da prisão também tem educação. Lá eles oferecem também os estudos. Se ele tiver vontade, ele continua lá e ele sai de lá como um homem formado. A senhora não precisa se desesperar e se matar. A senhora tem que fazer isso. Pedir para Deus, agradecer a Deus e dar forças. E pronto, ficou amiga minha, ela está desse mesmo jeito. Agora se matriculou já até no EJA lá, para estudar. Ah, que né? joia. Então, Que bom, né? Tá vendo como é? Se diz que a educação, né, transforma, é um canal, né, para transformar o homem, o mundo. E o mais bacana, eu como ex-pipoqueiro também fico feliz que a pipoca ajudou a transformar o pipoqueiro Samuel, o pipoqueiro, o professor Samuel, que agora está inspirando aí comunidade, pessoas e fazendo a transformação acontecer. Professor Samuel, com tudo isso que você já viveu, e a nossa, se pudesse, a gente teria um bate-papo muito longo, eu gostaria de um dia poder sentar, quem sabe um dia a gente se encontra por aí, e a gente come uma galinha aí, né, caipira gostosa, mas, com certeza. mas conta para a gente, qual que é a sua reflexão, para as pessoas que acompanham a gente, os empreendedores, as pessoas que querem transformar a vida, a sua própria vida, qual a mensagem que você deixa para eles? Eu recebi, antes de eu estudar, até uns 4 anos atrás, um rapaz chegou para mim, um motorista de um ônibus, e falou para mim assim, que ele queria que eu fosse trabalhar lá, eu disse que eu não ia, eu estava estudando. Ele falou, rapaz, deixa esse negócio de estudo, que papagaio velho não aprende a falar. Isso saiu lágrimas dos meus olhos. Imagino. Ele falou isso para mim, eu cheguei e contei para minha esposa, é um amigo nosso, né? E aquilo doeu, viu? Mas eu não deixei a peteca cair, é um ditado popular, né? E eu me pego muito com Deus e com a minha família, com os amigos que querem me ver bem. E o que eu tenho de deixar assim para as pessoas, para incentivar, né? Tem muitas pessoas que precisam talvez de uma pessoa assim como eu fiz, assim, né, de uma pessoa que incentive, que dê aquele incentivo, que abre a mente, né? Tem pessoas que ainda tá olhando o funil do lado contrário. Ele tem que olhar o funil do lado da boca fina para a boca larga, que ele vai enxergar tudo, sabe? Então, sim. eu acredito que as pessoas, essas pessoas, empresários, pessoas que têm uma classe mais social, né, que têm que criar esse amor pelo próximo, dar aquela força grande para as pessoas que têm vontade de estudar, né, que a gente fica imaginando que esse nosso mundo de criminalidade que nós estamos, a gente tem que se abraçar, não é verdade? E para as pessoas que têm vontade mesmo, também tem que fazer por onde, né? Não dá também de a gente ficar só ajudando e a pessoa se desviando, não é verdade? Tem que fazer por onde? Tem que procurar alcançar seus objetivos. Não desistir, tem que persistir naquilo que você quer fazer, que você tem vontade. Vamos supor, se você entra na educação para estudar, você tem aquela fraqueza no corpo, eu não vou aprender isso. Eu hoje estou passando por isso na minha sala de aula, tem aluno que fala, professor, matemática, português até que eu vou,
a tua aula, mas matemática não. Eu falei, não, mas você tem que aprender tudo um pouquinho, não vai nessa, tem que aprender a obrigação, né? E eu incentivo para eles lá, porque assim, eles ficam falando assim, tem uma minissérie que eu passei esses dias, agora deixa eu te contar, uma minissérie que chama assim, que é A Vida de Maria, está no YouTube, A Vida de Maria. Ela, de geração em geração, a mãe não deixa a Maria estudar, manda a Maria buscar água no poço, a Maria vai, e aí depois vem a segunda Maria, Maria Clara, Maria Isabel, Maria isso, Maria aquilo. Aí eu pergunto para vocês querem ser mais alguma Maria na terra de vocês? Vocês têm que se formarem para vocês saírem daqui para dar um brilho melhor para sua família, dar um orgulho melhor para a tua comunidade. Daqui pode sair um prefeito, um advogado, um cantor, um artista, qualquer coisa, mas tem que estudar. Então, eu digo assim para as pessoas que queira assim, passar por essa transformação que eu passei, ele tem que persistir. Não adianta ficar esperando vamos supor assim, esperar o Brasil melhorar para depois eu ir estudar, que isso daí não acontece, não. Você tem que procurar o seu caminho, você mesmo, né? Eu olho por esse lado aí. Você olha pelo funil do lado contrário, né? Fantástico lado contrário, né? Fantástico essa metáfora. Professor, muito obrigado, né? Eu realmente fiquei muito feliz aqui, eu aprendi muito, né? Eu acho que essa sabedoria popular e de vida, nesses 52 muito bem vividos anos seus, sem perder essa vontade de crescer, de transformar, de fazer a diferença, acho que isso traduz muito o segredo desse seu sucesso. Espero que muitas pessoas mais, através desse programa e de outros que você será convidado, possam também se inspirar na sua pessoa. Deixa um beijo na Fátima, né? O nome da sua esposa? Minha esposa, minha Fátima Paixão, ela está ali dentro. Tá joia. Deixa um beijo para a Fátima, cheio de paixão, para as crianças, para os filhos e tudo mais, e para toda a comunidade daí. Um grande beijo no coração de você e de todo mundo que acompanha o Café com Pipoca. E até a próxima. Tchau. Obrigado aí também para vocês. Eu deixo também aqui meus agradecimentos a todos, né? Hoje de manhã eu recebi um telegrama aí, um Instagram pessoal do Palmeiras me agradecendo, vão mandar para mim uma camisa autografada. Verdade, você vai estar recebendo uma camiseta autografada. Mostra aí o símbolo do seu time, então, agora. Aí, aí eu fiz aquela filmagem lá, eles viram lá o potezinho que tem, o vaso do Palmeiras, está ali na sala, e aí eles ficaram encantados com aquela situação, aí me procuraram, como eu não posso ir lá no campo, que eu estou dando aula, né, eles vão fazer essa homenagem para mim, eu fiquei muito feliz, eu amanheci muito feliz hoje, vixe, só resta agradecer tudinho, né, tomara que esse ano venha Mundial, né, porque... Aí já é uma coisa um pouquinho mais complicada, professor. A educação... Se eles forem que nem eu, não desistir, né, a gente vai chegar. Aí sim é possível. Vamos ver se eles se inspiram em você aí. Obrigado. Tchau, um abraço para vocês aí. Muito obrigado, valeu. A gente está às ordens aí, tá? Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Fly Go On. A melhor viagem é a próxima. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.
Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Estúdio estética automotiva, som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Dudu Aqua Center, a escola da família. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você.